Quinto e último bloco. Nesse último bloco nós falaremos, senhores, do artigo 149A, tráfico de pessoas. A objetividade jurídica aqui, antes vamos falar, artigo 149A diz o seguinte: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecido ou partes do corpo, submeter-lhe inciso 2, a trabalho em condições análogas à de escravo e submeter-lhe a qualquer tipo de servidão, ou adoção ilegal ou exploração sexual. Nesse contexto, nós vamos verificando que a objetividade jurídica é o quê? É o bem jurídico penalmente protegido, que é a liberdade pessoal no tocante à plena gestão do ser humano quanto ao seu próprio corpo. E aí, a liberdade de locomoção de trabalho, também ao estado de filiação e a liberdade sexual, que se influenciaria quanto ao seu próprio corpo, artigo 149A, inciso 1, quanto à liberdade de locomoção, artigo 149A, inciso 2 e 3, ao estado de filiação, inciso 4 do 149, e a liberdade sexual, artigo 149, inciso 5. No plano imediato também se tutelam aqui a vida e a integridade física, no 149A, do inciso 1, e a dignidade da pessoa humana, o 149, inciso 2 e 3, e o vínculo familiar e a dignidade sexual. O objeto material é a pessoa de qualquer origem, sexo, idade ou atingida por essa conduta criminosa. O núcleo do tipo é agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar e alojar. Todos se referem a alguma pessoa. E aí eu trago no material de apoio dos senhores todas essas formas lá, agenciar, aliciar, falando cada uma delas, tá? Nós vamos vendo que trata-se de tipo misto alternativo, é um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. A pluralidade de condutas, entretanto, deve ser utilizada pelo magistrado lá na dosimetria da pena. Também há crime único, quando o agente almeja concretizar a finalidades diversas contra uma só vítima e no mesmo contexto fático. Para realizar qualquer das condutas, o agente se utiliza da grave ameaça ou de violência, de coação, fraude ou abuso. Tais meios de execução direciona-se a uma pessoa vítima pelo tráfico de pessoas. Qualquer das condutas típicas, nesse contexto, acompanhada de uma ou de outros meios de execução, ela volta-se a alguma das finalidades previstas no artigo 149 do Código Penal. O inciso primeiro é remover-lhe órgão, tecido ou partes do corpo. A remoção, ela se concretiza, o agente também será imputado o crime de homicídio consumado ou também tentado, se havia o dolo de matar ou então de lesão corporal grave. Se a remoção for praticada para fins de transplante, estará caracterizado o crime definido no artigo 14 da Lei 9.434 de 1997. O inciso 2 submete-se ao trabalho, em condições análogas de escravo, a situação fática na qual o agente busca retirar essa liberdade de autodeterminação de alguém, suprimindo seus direitos em situação aqui semelhante à da vida pelos escravos. Submissão efetivamente, se ocorrer, deverá responder pelo crime de plágio. E o inciso 3, submetê-la a qualquer tipo de servidão, que é o quê? Essa hipótese em que a pessoa traficada é obrigada a trabalhar para o agente por um reduzíssimo salário, por longas datas de jornadas aí e sem folgas semanais. O inciso 4 fala dessa adoção ilegal. A adoção de crianças e adolescentes, elas estão disciplinadas no artigo 39 a 52
da Lei 8.069/90, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a adoção de maiores de 18 anos, menos frequente, é regulamentada pelo artigo 1619 do Código Civil. Quanto à exploração sexual, a atividade em que o sujeito ele busca algum proveito com a utilização da sexualidade alheia, o elemento normativo do tipo aqui, de índole cultural, o objetivo é mediante essa valorização do intérprete da lei penal. A exploração sexual não se confunde com violência sexual, não há emprego de violência e grave ameaça contra a vítima. No tráfico de pessoas, né, há violência nesse contexto e recai na conduta de agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, compor, alojar ou acolher a pessoa, mas não de ulterior exploração sexual. A exploração sexual há de ser diferenciada da satisfação. A exploração sexual é uma hipótese mais comum de tráfico de pessoas, tanto no plano interno como se dá no turismo sexual, quanto em âmbito internacional. O tráfico de pessoas ele pode ser interno, ou seja, dentro dos limites do território nacional, ou internacional. A vítima é traficada para o exterior, ou então trazida nesse contexto de outro país ao Brasil, e a entrada ou saída do território nacional pode se realizar de modo regular, como visto e autorização de autoridade brasileira, ou então irregularmente de forma clandestina. O sujeito ativo, o tráfico de pessoas é crime comum ou geral, pode ser praticado por qualquer pessoa e admite o concurso de pessoas nesse contexto. O sujeito passivo pode ser praticado também por qualquer pessoa, independente da origem, sexo, idade ou religião ou classe social nesse contexto. O consentimento do ofendido aqui não exclui o crime tipificado no artigo 149 do Código Penal, tá? Porque, em uma primeira análise, a impressão no sentido de que a anuência da vítima afastaria os meios de execução do delito. A tipicidade do fato não há que se falar em validade de consentimento do ofendido na hipótese da remoção de órgãos até então, tá? O elemento subjetivo é o quê? É o dolo direto ou eventual acompanhado de um fim específico, nesse contexto. A consumação, o tráfico de pessoas só outro detalhe, não se admite a modalidade culposa, tá? O tráfico de pessoas é um crime formal, de consumação antecipada, cortado, consuma-se com a conduta de agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher a pessoa mediante grave ameaça ou coação. Tá? A tentativa ela é possível em face do caráter plurissubsistente do delito, permitindo aí o fracionamento do intercrimes. A ação penal ela é pública e incondicionada em todas as modalidades do delito, tá? E aí nós vamos verificar que é um crime de elevado potencial ofensivo, incompatível com a Lei 9.099. As causas de aumento, o artigo 149, parágrafo 1º, ele elenca causas de aumento de pena aqui a serem utilizadas pelo magistrado lá na terceira fase da dosimetria da pena. E aí, e também a pena de multa, e varia de 1/3 até a metade. O inciso 1º, que ele vai dizer, é o crime cometido por funcionário público no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-la. Acentuada a reprovabilidade aqui quando o agente é funcionário público. Tais fatores justificam seu aumento de pena. Imaginar a situação de um magistrado e de rede integrante de uma rede transnacional de tráfico de pessoas, em que troca de vantagens ilícitas, eles pedem uma autorização de viagem internacional para uma determinada criança, a qual será, na verdade, destinada à adoção ilegal. O inciso 2 é o crime cometido contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. A criança,
é a pessoa até 12 anos de idade, completos, e o adolescente é até de 12 anos até os 18 anos. A idosa é a pessoa superior aí, né, a 60 anos de idade. Tá? O termo inciso 3, ele vai dizer o agente se prevalece das relações de parentesco, doméstica, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica ou de autoridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. O agente aqui, ele se aproveita da sua proximidade com a vítima ou com a sua posição hierárquica favorável para o delito, né? O inciso 4, ele é a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. A caracterização do tráfico internacional de pessoas não reclama a efetiva retirada do ofendido do território nacional. Basta a intenção de fazê-lo e a sua finalidade específica for alcançada com o exaurimento do delito. Incidirá a causa de aumento de pena. A diminuição de pena está lá do artigo 149, parágrafo 2º, né, contempla o tráfico de pessoas privilegiado, né, nesse contexto. É uma causa de diminuição aplicável à terceira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade e também incide na pena de multa nesse contexto aqui. A minorante reclama 2 requisitos cumulativos, deve ser o primeiro e não pode ser integrar a organização criminosa, e o conceito do agente que é primário é obtido por exclusão. No Brasil, primário é quem não se enquadra na função de reincidente nesse contexto. E aí é vedada a aplicação de causa de diminuição quando o agente integra qualquer organização criminosa. A competência, em regra, de tráfico de pessoas é crime de competência da Justiça Federal, tá? E aí, nesse contexto, o que nós vamos verificar aqui é se as medidas asseguratórias e perdimentos de bem. O juiz, automaticamente, de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, se houver os indícios suficientes dessa infração, ele poderá decretar as medidas asseguratórias relacionadas a bens, direitos ou valores pertencentes ao investigado ou acusado ou existente. A medida seguratória, né, é somente sobre os bens, direitos ou valores. Nesse contexto, procede-se à alienação antecipada para a preservação do valor, né, dos bens, comprovada a ilicitude da sua origem, a liberação total ou parcial. Opera-se a inversão do ônus da prova, né, nesse contexto, e pois a lei presume-se a origem ilícita de bens e transfere ao interessado a tarefa de demonstrar ao Poder Judiciário automaticamente a situação contrária. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto aqui, do bem ou valor. Quanto à aplicação subsidiária do crime organizado, o artigo 9º da Lei 11.344/2016 determina a aplicação subsidiária no que couber o disposto da Lei 12.850, da Lei dos Crimes Organizados. É cabível a utilização na persecução penal atinente ao tráfico de pessoas os meios de obtenção de prova do artigo 3º da Lei 12.850, que é colaboração premiada, captação de sinais eletromagnéticas, ópticas ou acústicas, ação controlada, acesso de registro de ligações telefônicas ou telemáticas, interceptação de comunicações telefônicas, afastamento do sigilo financeiro, bancário, fiscal, infiltração de policiais em atividades de investigação e cooperação entre instituições e órgãos federais distritas aí. Quanto ao sistema de informações para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, o artigo 10 da Lei 13.344 autorizou ao poder criar um sistema de informação visando a coleta ou a gestão de dados que orientam o enfrentamento ao tráfico de pessoas, a identificação de diversos pontos relacionados ao crime tipificado no artigo 149A. Os meios especiais de prevenção e repressão é que na investigação e na repressão do tráfico de pessoas, o artigo 13 do Código de Processo Penal foi criado pela Lei
13.444, como já falei. O livramento condicional, o artigo 12 da 13.344, alterou a redação do inciso 5 do artigo 83 do Código Penal, onde o juiz poderá conceder o livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, e, em síntese, o condenado pelo tráfico de pessoa somente terá direito à liberdade antecipada depois do cumprimento de mais de 2/3 de pena. Quanto às campanhas relacionadas ao enfrentamento ao tráfico de pessoas, o capítulo 6 da Lei 13.444, ele traz modalidades, medidas destinadas ao enfrentamento do tráfico de pessoas. Traz também o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O artigo 14 da 13.344 institui o Dia Nacional de Enfrentamento de Pessoas, ser comemorado anualmente 30 de julho, né? Que ninguém sabe dessa porra. As campanhas nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas trazem uma finalidade de conscientizar a população, auxiliar na prevenção e no combate do delito. Artigo 15 da Lei 13.344 de 2016, que impõe a adoção de campanhas nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas a serem divulgadas em veículos de comunicação. Até aqui, chegamos ao final da nossa aula. Primeiro nós falamos sobre constrangimento legal, depois nós falamos sobre ameaça e as suas alterações, sequestro e cárcere privado, redução à condição análoga à de escravo e, por fim, tráfico de pessoas. No mais, não teremos a nossa aula, a videoaula, a nossa webconferência hoje, pelo fato que amanhã eu estarei em um júri que começa amanhã e não sei que dia vai terminar. Talvez termine lá para sexta-feira, lá para meia-noite, 1h da manhã, tá? Eu espero que os senhores me desejem boa sorte e que o meu cliente seja absolvido. Se não desejarem, eu desejo mesmo assim, tá ok? No mais, desejo aos senhores boa aula e que anotem os artigos, e a nossa prova será 10 questões, sendo 2 subjetivas e 8 questões subjetivas. 8 questões objetivas. Me pergunte, qual será o conteúdo da prova? Todo o G1, tá bom? Toda a aula de G1, desde o artigo 121 até o artigo 149, artigo 149A, tráfico de pessoas, tá? No mais, desejo a todos boa prova.